Fala galera do canal Táticas e Futebol, espero que estejam todos bem. Bem galera, é isso aí, Flamengo finalista da Copa Libertadores enfrentará o Atlético Paranaense, né? Venceu ontem no Maracanã, feriado nacional, né? Feriado da Independência do Brasil, 7 de setembro. Venceu no Maracanã o Vélez Sarsfield por 2-1, né? De virada, inicialmente com alguns pontos não muito bons, né? Principalmente no primeiro tempo, que eu vou explicar um pouquinho o que foi o decorrer do jogo e deixar algumas opiniões minhas pessoais, né? Do que eu achei da partida e tudo mais, né? Então, basicamente, vamos desenrolar o que foi o jogo ontem, né? Basicamente, o Flamengo veio na sua linha de 4 defensores normal, né? Só mudou a dupla de zaga, que era o Léo Pereira e o Davi Luiz, pro Pablo e Fabrício Bruno, né? Sendo o Pablo pela esquerda e o Fabrício Bruno pela direita, né? Fazendo essa dupla de zaga. Os laterais mantiveram os mesmos, né? Que atuam nas Copas, que é o Felipe Luiz pela esquerda e o Rodinei pela direita, que inclusive foi muito bem, né? E o Thiago Maia, né? Que foi preservado porque estava pendurado, né? Caso fosse amarelado nessa partida, não poderia atuar na final. Então, Dorival recuou o João Gomes, que por sinal jogou bem ele como primeiro volante, né? Recuou a posição do Thiago Maia como primeiro volante e deixou o Vidal um pouco mais à frente na posição que o João Gomes vem atuando na maioria das vezes quando o Thiago Maia joga, né? O Thiago Maia é o primeiro volante e o João Gomes é aquele segundo volante pelo lado esquerdo, né? Desse losango do meio campo. Então basicamente foi assim, né? E o Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Everton Cebolinha jogando como um segundo atacante, né? Não como um centroavante, segundo atacante de movimentação e infiltração de espaços, né? Que inclusive foi muito mal, perdido na partida e não sabia muito o que fazer, né? Aliás, ele é um ponta que foi improvisado ali, que treinou para poder fazer aquela função, mas foi muito mal na partida. Então basicamente vinha assim, né? Com essa variação de marcar num 4-3-3 por dentro, né? Como todos nós sabemos. Então o Flamengo marca nesse 4-3-3 por dentro. Vou deixar o card para vocês da análise do Flamengo Dorival Júnior, né? Se vocês não assistiram, vou deixar aí para vocês matarem a curiosidade de como jogam as equipes A e B, né, respectivamente. Então o Flamengo marcava nesse 4-3-3, mas essa marcação, principalmente no primeiro tempo, não estava bem encaixada, né? Porque por hora o Vélez ele saía com o apoio dos laterais, né, abrindo, largando esse campo. Então quando os jogadores da frente marcavam por dentro, né, o Vélez alargava o campo e saía com os laterais. E quando o Flamengo marcava um pouco mais aberto, né, com os dois atacantes da frente abrindo um pouco mais e marcando essas opções de passe, o Vélez saía com os volantes. Ou seja, a marcação, caso o Flamengo marcasse por um setor, o Vélez saía por outro. Então faltava um pouco do apoio dos meias, né, principalmente dos meias, dos dois volantes chegarem e encostarem, né, para poder recuperar essa bola após a perda, né, no campo de ataque, para poder armar jogadas e assim mesmo não deixar passar do meio campo, né, para defesa. Então perdeu, já vai recuperar lá no campo de ataque. Então basicamente era isso, né. O Vélez ele teve uma estratégia muito interessante, que o Vélez, o Cacique Medina, né, ele vinha por hora no jogo de ida no 4-2-3-1, que variava por um 4-4-2, né, mas ele optou colocar mais um volante ali no meio campo e se defendia num 4-1-4-1. Então ele jogava com 3 meio-campistas, né, então ele tinha igualdade numérica por dentro e dificultou as jogadas do Flamengo por dentro, né, desse losango de meio campo. E acabou dificultando muito esse losango e principalmente na saída de bola. A pressão estava muito mal feita, né, devido do Cacique Medina ele ter igualado essa quantidade numérica no meio campo. Então tinha sempre ou o apoio do volante para sair por dentro quando o Flamengo marcava a saída dos laterais, ou quando o Flamengo marcava os volantes, o Vélez saía pelas laterais. Então o Flamengo estava um pouquinho perdido, né, no primeiro tempo. Ocorreu falha de marcação, principalmente com trocas de passe. O Lucas Prata parecendo como elemento surpresa, né, como 9 de área, abre o placar. E o primeiro tempo foi muito corrido, muito desorganizado, né, parte do Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo voltou melhor, mais ligado, né, e um fator que eu exalto muito, que o Dorival notou, né. Então ele tirou o Felipe Luiz, colocou um lateral mais rápido, já o que o Hanson estava jogando pelo lado dele, né, que é um jogador rápido. Quem estava jogando muito por ali era o Herediano, né, que era o jogador da velocidade. Então ele colocou o Ayrton Lucas aqui para dar mais fôlego, né,
e mais velocidade pela lateral, né? Já que o Filipe Luís é mais construtor, não tão físico e mais técnico, né? Então colocou o Filipe Luís por ali, tirou até mesmo o Vidal, que estava amarelado, isso ao decorrer do jogo, né? E optou por colocar o Pulgar como esse primeiro volante e adiantar o João Gomes como esse segundo volante na posição que ele sempre joga quando o Thiago Maia tá. Então, basicamente, ele foi fazendo essas alterações de acordo com o jogo foi pedindo, né? Trocou o Cebolinha pelo Marinho, né? Que foi uma boa sacada dele. O Marinho, ele tem essa característica de cortar para dentro e bater. Então, ele caiu muito bem como esse segundo atacante por esse lado, né? Pelo esse lado direito, já que ele é canhoto. Mas, voltando para a partida, né? Assim, no final do primeiro tempo, o Everton Ribeiro, com um excelente passe, consegue cruzar para o Pedro e o Pedro desconta. E o Flamengo volta de uma outra maneira no segundo tempo, né? O que foi? O Flamengo marcava essa pressão com 3 jogadores, né? Por hora com o Marinho, Pedro e Arrascaeta fazendo essa pressão, né? E o que aconteceu? Quando o Flamengo marcava por dentro, principalmente marcou por dentro, né? Os meias encostavam nos laterais. Então aí dificultava totalmente o Flamengo fazer essa pressão muito bem encaixada. Então, esses 3 jogadores marcavam as opções por dentro, né? Dos volantes. Qual era a alternativa de sair? Pelas laterais, né? Para poder ter essa válvula de escape. Os 2 volantes respectivos lados, né? Tanto o Everton Ribeiro, tanto o João Gomes, que atuou pela esquerda aqui, depois que o Vidal saiu, encaixou essa marcação e o Flamengo conseguiu encaixar, né? E a partir disso o Flamengo teve mais volume de jogo e conseguiu atuar de uma forma muito mais interessante, né? A partir disso, o Flamengo criou diversas oportunidades, conseguiu virar em uma excelente jogada do Pedro, que deu uma caneta, e o Marinho soltou aquele mini míssil aleatório, né? Não foi cortando para dentro, mas batendo na gaveta e acertando o ângulo. Então, a partir disso, principalmente depois do segundo tempo que o Dorival teve a conversa com os jogadores e encaixou, né, a ideia de os 3 jogadores da frente marcarem por dentro e os meias encostarem nos laterais, o Flamengo conseguiu se atentar e conseguiu marcar essa pressão, né? Se atentou muito bem e marcou essa pressão na saída, né? E recuperava a maioria das bolas no campo de ataque e criava diversas jogadas. Mas a partir disso, principalmente no segundo tempo, quando encaixou a ideia de jogo, o Flamengo conseguiu fazer uma partida muito sólida, né? Recuperando as bolas no campo de ataque e criando as jogadas por ali mesmo, né? Teve mais fôlego pelas laterais, né? Rodinei e o Ayrton Lucas dava essa ultrapassagem por hora, né? Que o Pedro é esse cara de infiltração, né? É um cara mais da profundidade, é um 9 de área. O Ayrton Lucas dava essa profundidade, né? Coisa que não tinha com o Filipe Luís. Com o Filipe Luís tem mais construção. Embora o Filipe Luís subiu um pouco mais, né? Do que o normal. Mas o Flamengo ganhava mais em velocidade pelas laterais com a entrada do Ayrton Lucas, né? Então, a maioria das jogadas que o Vélez eles procuravam, né? Que é largar o campo, principalmente com Lucas Prato fazendo essa referência, né? E pifando o Orediano, tanto o Hanson também, né? Que são jogadores que têm essa característica de alargar o campo, jogar pelos lados. O Flamengo conseguiu ter essas recomposições com a entrada do Ayrton Lucas. E o Rodinei também, né? Que com o apoio dos volantes, quando ele sobe muito, os volantes recompõem nessa faixa de campo, né? Até ele voltar. Então, basicamente, foram essas características, né? Após disso, o Flamengo conseguiu estabilizar, né? Principalmente a partir do segundo tempo, as jogadas de mais perigo do Vélez. Mas basicamente é isso, né? Flamengo finalista, né, da Copa Libertadores. Basicamente foi uma partida que, a partir do segundo tempo, foi uma partida que o Flamengo teve mais controle do jogo, tentou criar mais, teve mais oportunidades e cedeu menos oportunidades do que o primeiro tempo ao Vélez, né? Então o Vélez teve pouquíssimas oportunidades no segundo tempo. A partir dessa marcação bem encaixada que o Flamengo conseguiu recuperar do primeiro para o segundo tempo, né? Com essa conversa que o Dorival teve com os jogadores. Mas basicamente foi essa análise aí que eu fiz, bem rasinha aí, né? Desse pós-jogo aí, Flamengo 2, Vélez Sarsfield 1, né? Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada por aqui. Se você conhece amigos que curtem análise tática, futebol europeu, sul-americano, até do nosso Flamengo, indique esse canal para o seu amigo, que vai ser muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Desde já agradeço muito a vocês pelo apoio que vocês têm dado ao canal, né? Incentivado a trazer mais conteúdos como esse, mais análises táticas do Flamengo, né? Desse pré e pós-jogo que eu tenho me esforçado, estudado e assistido muito aos jogos, né? Para poder trazer o melhor conteúdo para vocês, né?
além de ser um torcedor, eu também procuro se analisar de uma forma mais rasa e mais amplificada para trazer da melhor forma para vocês. Mas desde já agradeço muito, desejo um forte abraço a vocês e se cuidem todos. Valeu, galera, fui!